Então entenda que a nossa luta é, na verdade, enxergar o que é bom para as nossas vidas. Porque a perseguição da nossa vida é em busca da felicidade. Todos nós buscamos a felicidade, né? Se eu perguntar para você quem quer ser feliz, todos nós diremos a mesma coisa: eu quero ser feliz. Se eu perguntar para você o que te faz infeliz, isso vai ser, então, definido a partir daquilo que você entende que é bom. Então, para que eu fale sobre a bondade do Senhor e um Deus que revela esse amor, eu preciso dizer para você que, para Deus, a bondade dele não tem a ver com algo que o desagrade, não tem a ver com algo que o ofenda, não tem a ver com algo que ele não aprova. Deus não abençoa aquilo que ele amaldiçoa. Deus não abençoa aquilo que ele não aprova. Portanto, se eu busco a bondade do Senhor, se eu busco alguma coisa que eu entendo ser boa para mim, mas Deus, que vê melhor, que entende melhor, que sabe melhor, não vê da mesma forma que eu, talvez eu precise agora abrir mão do que eu entendo ser bondade, ou do que eu acho que foi maldade, e eu preciso me submeter à bondade do Senhor. E me submeter à vontade do Senhor como uma bondade para a minha vida. A nossa luta é essa, porque nós temos dificuldade de nos render à bondade do Senhor. Nós temos dificuldade de compreender qual é a bondade do Senhor. Nós estabelecemos para Deus o que nós entendemos por bondade. E nós buscamos de Deus aquilo que nós entendemos que é bondade para as nossas vidas. Eu tento ser um pouco menos superficial quando eu ministro a palavra de Deus ao seu coração. Eu tento ser um pouco mais, ser um pouco mais honesto quando eu ministro a palavra de Deus ao seu coração. Então eu preciso dizer para você que é necessário você examinar a sua vida diante do Senhor, claro, diante da palavra, claro, diante de um culto como esse, para que você possa então pensar se aquilo que você entende que é bom, de fato é bom para a sua vida. Por quê? Porque de fato nós estamos buscando e queremos viver o ano da bondade do Senhor em nossas vidas. E a bondade do Senhor sempre me fará bem. Amém, queridos? A bondade do Senhor sempre será boa para mim. Então, o profeta Miqueias, ele diz o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, perdoas o pecado, esqueces a transgressão e do remanescente da sua herança. Né? Tu não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Repita assim comigo: Deus tem prazer em mostrar amor. Isso é a natureza de Deus. Ele tem prazer de mostrar amor a cada um de nós. De que maneira ele mostra o amor? Perdoando os nossos pecados. Né? O verso 19, ele começa dizendo: quantas vezes ele perdoa os pecados? De novo. E eu pequei, ele perdoa de novo. E eu pequei, ele perdoa de novo. Deus tem prazer em mostrar o seu amor, aceitando e perdoando a cada um de nós. Deus tem prazer em fazer isso. Deus tem prazer em esquecer dos nossos pecados. Deus tem prazer em pisar as nossas maldades. Ou seja, ignorar aquilo que eu piso e aquilo que eu não ligo muito, né? Eu vou deixando para lá. Deus tem prazer em deixar para lá essas coisas. Deus tem prazer em mostrar o seu amor e em nos abençoar. A pergunta que você precisa responder é: por que Deus faz isso? Por que Deus age assim? Né? É porque Deus nos ama. E o amor é a fonte da bondade do Senhor. E eu quero, através dessa ministração dessa manhã, dizer para você que Deus não só te ama, como Ele tem prazer de mostrar a bondade dEle na sua vida. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, e nós vamos ler alguns textos bíblicos, mas todos eles estarão no livro de Hebreus. Então, Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, vem falando sobre algo que interessou Jesus Cristo. Hebreus 12, 2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, repete comigo, alegria proposta, isso, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus tinha uma alegria que lhe estava proposta. Então veja, e por causa da alegria que lhe estava proposta, Jesus desprezou a vergonha de estar na cruz. A cruz era um lugar para pessoas que eram à margem da sociedade, marginalizadas, estavam fora do contexto, não eram pessoas queridas, desejadas, bem-vindas, eram pessoas que estavam ali para realmente ter uma morte vergonhosa, para que, você viu aquele cara lá, morreu daquele jeito vergonhoso? Não faz igual a ele. Jesus desprezou a vergonha, desprezou a dor, suportou a cruz por causa de algo que estava proposto para ele. Então eu quero dizer para você que se você não entende a bondade do Senhor, você não vai suportar a vida na presença de Deus. Se você não entende qual é a bondade do Senhor, a vida na presença de Deus será insuportável e você vai tentar utilizar-se do artifício Deus, do artifício religião, do artifício igreja, para alcançar aquilo que para você é insuportável, que é a sua própria vida. Mas a grande verdade é que há uma promessa de Jesus Cristo para a sua vida. Há uma palavra de Cristo que promete a você uma vida eterna, uma salvação, uma bondade, e você então agora, diante dessa perspectiva daquilo que lhe é proposto, assim como Jesus, agora então você consegue suportar as dificuldades da sua vida, porque a vida às vezes ela é quase que insuportável. Existem pessoas insuportáveis, existe um trânsito insuportável, existe um hálito insuportável, existe um cheiro insuportável, existe uma vida que a gente praticamente não suporta vivê-la. E eu não conseguiria dar conta de viver uma vida insuportável se eu não soubesse que tem um presente, tem um prêmio, tem um benefício, tem algo que eu vou ganhar suportando esta vida. E é aí que a palavra de Deus, a promessa de Deus, que aquilo que Deus lhe propõe, vem à tona como a bondade do Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a proposta de Deus para a sua vida, você consegue suportar a sua vida, você consegue viver e suportar tudo aquilo que você está passando. E aí você pode dizer, apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor nesta terra. Amém, queridos? Portanto, a proposta, ela vai definir a minha capacidade de suportar as dificuldades da vida. A proposta de Deus. Então, o homem, o ser humano, a mulher, você que está aqui hoje, tem que saber qual é a proposta de Deus, para que valha a pena o preço que você tem que pagar. Porque se você não sabe qual é a proposta de Deus, você não vai querer fazer esse negócio. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de investir em algo que vai ser antagônico, contraditório, prejudicial, não. Nós gostamos de ganhar, e Deus, que conhece a natureza do homem, que é um homem que gosta de ganhar, Deus faz o seguinte, propõe algo melhor, Deus propõe algo grandioso, Deus propõe algo superior, Deus propõe algo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma proposta de Deus para a sua vida. Há uma proposta do Senhor para a sua vida. Então, se você não conhece essa proposta, se você não sabe qual é essa proposta, se você não tem a ideia do que Deus quer com você, quais os planos que Deus tem para você, qual é o seu chamado, se você não sabe para que você existe, se você ainda não conseguiu responder a pergunta, que para muitos é uma pergunta agoniante, mas para aqueles que estão em Cristo é uma pergunta que já foi respondida, é a pergunta de para que eu estou aqui, para que eu vivo, para que eu existo, por que eu nasci? Essa pergunta agonia muita gente, mas a Bíblia, ela explica que você nasceu para a glória de Deus, você nasceu para honrar ao Senhor, você nasceu para viver uma vida de louvor, você nasceu para ser feliz e para desfrutar da bondade do Senhor. Essa proposta, ela chegou para nós. Na prática, você precisa ouvir de Deus e compreender qual é a proposta que Deus tem para a sua vida.
Porque a proposta que Deus tem para a minha vida não é a proposta que Deus tem para a sua vida. Deus propõe coisas diferentes para pessoas diferentes. Deus tem planos e propósitos específicos para cada um de nós. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que Deus, Ele tem objetivos quando Ele criou e fez você. E se você não conhece, não sabe, você não vai entender a bondade de Deus e você talvez não consiga suportar a vida. Não consiga passar por essa vida de uma maneira alegre ou feliz e vai ser uma pessoa chata, né? Vai ser uma pessoa, enfim, aborrecida com tudo, com todos o tempo todo, porque a vida é dura. A vida ela é quase insuportável, porque, ainda mais depois que você conhece um pouquinho mais da vida, porque você conhece pessoas que têm muito dinheiro e você vê fragilidades, vazios, carências, semelhantes às pessoas que têm quase dinheiro nenhum. Então você fala, bom, no dinheiro não está a solução. Você vê pessoas saudáveis, com todas as suas aptidões químicas e físicas funcionando, elas com as mesmas carências e os mesmos vazios do que pessoas enfermas, doentes, pessoas que sofrem fisicamente, têm a mesma característica de alguém saudável, o vazio, a incapacidade de ser feliz. Portanto, não é a saúde. Então, o que é? O que de fato traz a felicidade para a sua vida? Porque existem pessoas que já perderam muito e se mantêm num padrão, e existem pessoas que perderam muito e se mantêm no mesmo padrão dos que perderam. Então, não é o quanto você ganha ou o quanto você perde nessa vida. Portanto, a descoberta que o servo de Deus precisa fazer é que você tem importância para Deus. Há uma proposta de Deus para a sua vida. Qualquer um que tenta substituir, por qualquer coisa que seja, a importância que nós temos em relação a Deus, nós vamos buscar importâncias para a nossa vida. Por isso tanta gente busca uma vida que de fato importa, uma vida importante, uma vida que vale a pena. E quando essa vida ela é colocada no cônjuge, no seu par, e ela não representa aquilo que você espera, vem um vazio. Isso deve estar colocado no Senhor. Mas você coloca na pessoa. Quando essa importância ela é colocada nas finanças e você tem dificuldades financeiras, vem o vazio. Quando essa importância é colocada nas finanças e vem as finanças, e você vê que aquilo não adianta nada, o vazio ele se torna insuportável. Então veja, aí quando você coloca a sua felicidade no outro e vem a pessoa perfeita, linda, maravilhosa, e você continua vazio, aquilo se torna insuportável, pois a proposta que Deus tem para a sua vida é que Ele seja o número 1, Ele seja o alvo da sua importância nesta terra, porque foi para isso que você foi criado. Quando nós tentamos desviar o rumo da nossa vida e colocamos a importância, a atenção, o tempo, o esforço, a dedicação, aquilo que não é Deus, nós conseguimos alcançar, mas aquilo que nós alcançamos não será bom. E que tragédia quando o sal se torna insípido. Que tragédia quando o bom não serve para nada. A maior bênção que nós podemos ter é a expectativa de viver o bom. É a expectativa de viver o bem. E a maior tragédia é quando essa expectativa ela é suprida e o bom não foi alcançado, e o bem não chegou. Você está me alcançando no que eu estou falando, querido? Você consegue compreender o que está sendo dito? Deus não nos criou para sermos pessoas que vivem em expectativas. Deus nos criou para sermos pessoas que vivem. E Deus também não nos criou para sermos pessoas frustradas, decepcionadas. Deus nos criou para sermos pessoas que vivem. Eu não posso ser leviano com você e dizer para você que nessa igreja, o que sai daqui, ainda que seja de Deus, vai resolver a sua vida, porque bom não é o pastor Ângelo, não é o pastor Lúcio, não é o Ministério Palavra da Verdade, embora eu ache. Bom é Deus que está nesse lugar, mas Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, no plano que Ele tem para a sua vida. Se eu não compreender qual é o plano que eu tenho para a minha vida, eu vou ficar buscando importâncias em pessoas,
em eventos, em momentos, em igrejas, em religião, até em palavras. E tudo aquilo que aparentemente é bom se tornará inútil. Eu quero dizer para você que Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. E a bondade do Senhor é liberada quando você se importa com Deus. A bondade do Senhor é liberada quando você se importa com Deus. Talvez você pergunte, por que Jesus se importa com você? O autor aos Hebreus fez essa questão. Hebreus capítulo 2, versículo 6. Essa questão está aqui. Alguém, em certo lugar, perguntou, dizendo, como é que eu vou me importar com o homem? O que é o homem para que eu me importe com ele? Está aqui, ó. Que é o homem para que com ele te importe? E o filho ou o neto para que com ele te preocupes? O que é o homem para que eu vou me importar com o homem? Para que eu vou me importar com o homem? Essa é uma discussão interessante e importante, porque nós, homens, dificilmente conseguimos nos importar com outro homem. A maioria de nós vive a vida egocêntrica, onde o eu é o objeto central. E quando o eu é o objeto central, e eu sou forte, eu me torno altivo. E quando o eu é o objeto central e eu sou fraco, eu me torno uma pessoa o tempo todo carente, miserável, precisando de ajuda, pobrezinha. Mas no final das contas, o que está por trás, tanto do altivo, quanto daquele que se transveste da fragilidade, é o eu no centro. Então, quando nós estamos no centro, não temos espaço para importar com o outro. Aquele que é fraco está sempre precisando, está sempre carente. Nunca ninguém é bom o suficiente. Nunca ninguém atende às expectativas. Sempre é menos do que deveria de ser. E está sempre sofrendo. É o egocêntrico, não se importa com a outra pessoa. O altivo igual, não se importa com a outra pessoa, porque o outro também é menos. Porque ele é mais. Porque o outro não alcança, porque ele alcança. O outro não merece crédito, porque quem merece crédito é ele. Então, quando o homem é o centro, não há como se importar com outro homem. E essa tem sido a maior falência da nossa geração. Pessoas que não se importam. E da mesma maneira como nós entendemos que a bondade é o nosso padrão e jogamos a nossa referência de bondade para Deus como se Ele tivesse que se adequar à nossa bondade, nós pegamos a importância que as outras pessoas têm, ou que nós mesmos temos, e jogamos como referência de Deus, como se Deus se importasse na medida, ou na proporção, ou no padrão que eu me importo, ou na medida, na proporção e no padrão que se importam comigo. Não, não, o Senhor é maior. O Senhor está em outro nível. O Senhor, Ele é Deus. Ele se importa com você como ninguém nunca, jamais se importou e como você nunca, jamais conseguirá se importar por outra pessoa. Ele se importa com você. E é isso que o autor aos Hebreus, ele vem falar do valor que o homem tem. Hebreus capítulo 2, versículo 11, diz assim: ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de... Espera aí, vamos ler de novo? Por isso, Jesus não se envergonha de chamar você de... Você, irmão de Jesus? Você, irmão de Jesus? Você, filho daquele que santifica, quanto dos que são santificados? Jesus é o que santifica. Eu sou santificado. Mas nós dois viemos do mesmo Pai, que é Deus. Jesus não se envergonha de te chamar de irmão. Sabe por que Jesus morreu na cruz por você? Porque você é irmão dele, veio do mesmo Pai, foi o Pai que te criou. E da mesma maneira que Jesus foi criado, você também foi criado. E da mesma maneira que Jesus viu ao Pai, Ele quer que os seus irmãos também vejam o Pai.
Da mesma maneira que ele senta no trono, Jesus também quer que os seus irmãos também sentem no trono. Da mesma maneira que ele tem direito, ele também quer que você também tenha direito, porque você é irmão, e irmão tem direito na herança, e irmão tem os mesmos privilégios, e irmão tem direito a entrar no mesmo lugar. E o fato é que Jesus viu que nós não estávamos entrando no mesmo lugar, não tínhamos o mesmo direito, a mesma herança, estávamos fora. O que Jesus faz? Hein? Então o que ele faz? Ele vem em carne. Ele entra na nossa condição, ele se torna a mesma coisa que nós, nosso irmão mais velho, para nos proteger, mostrar sua bondade, participa da mesma condição que nós estamos vivendo temporariamente. Porque a condição que nós estamos vivendo temporariamente é uma condição temporária. Nós somos carne e somos sangue, temporariamente. Logo, logo, nós não seremos mais carne e não seremos mais sangue, porque da mesma forma que Jesus, o nosso irmão, filho do mesmo pai, temporariamente habitou um corpo e era carne e sangue, ele morreu, a carne foi destruída, o seu sangue foi derramado, nós teremos a nossa carne destruída e o nosso sangue também será derramado. Da mesma forma. Mas o que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o que acontecerá com os irmãos de Jesus? Nós ressuscitaremos para a eternidade. E o que nós ainda não enxergamos como bondade, o nosso irmão mais velho enxergou. Ele falou, não vou deixar os meus irmãos viverem a eternidade inteira longe da casa do Pai, longe da presença de Deus. Isso seria muita maldade. Isso seria muita maldade. Então Deus revela a sua bondade para conosco, quando Jesus se faz carne e assume uma figura semelhante à nossa, para viver como o irmão dele viveu, para saber aquilo que o irmão dele passa, para experimentar aquilo que o irmão dele experimentou, e para dizer para os irmãos dele, olha, fica firme, suporta essa vida, porque depois que você morrer, do mesmo jeito que eu ressuscitei, você vai ressuscitar. Eu já fui preparar lugar, daqui a pouco vocês vão estar lá comigo, porque onde eu estou, vocês estarão também. Aonde eu estiver, vocês estarão também. Você crê nisso, meu amado? Você crê nessa verdade espiritual? Você crê que o Senhor fez essa bondade pela sua vida? Isso muda a sua existência. Essa verdade muda a história da sua vida. Porque agora você sabe que você vai morrer, mas que você vai morrer não eternamente, mas que da mesma forma que Jesus ressuscitou, você também vai ressuscitar. Então de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a eternidade? Não é um bom negócio. Jesus, sabendo disso, ele sabia, ele tinha essa certeza, ele suportou a cruz, pela importância que ele deu a você, irmão. Por isso nós nos chamamos de irmãos. Agora, você aceita isso, ou você vai ficar a vida inteira buscando significância, importância e valor. E o que é pior, ilusão, é o que antecede a desilusão. E o que é pior é que o dia que você encontrar a sua ilusão, você fatalmente ficará desiludido, porque a sua ilusão, ela não vai completar você, seria apenas uma ilusão. A saída, a resposta, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. Você quer essa proposta, aceita essa proposta, está disposto a viver por essa proposta, então você precisa abrir mão da outra proposta. Veja, Jesus, Hebreus 14 primeiro. Portanto, visto que os filhos de quem? De Deus. Jesus é filho de quem? De Deus. Visto que os filhos, tanto Jesus quanto os homens, filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. Já que os filhos são pessoas de carne e sangue, Jesus também tinha que participar também dessa condição humana. Ele também não é filho? Ele também não é filho, sim ou não? Ele tinha que participar para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte. Derrotou o diabo e ele está vivo. E agora já não é mais um só que tem direito, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados
filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Esta é a proposta que Deus está lhe fazendo. Você pode abrir mão dessa proposta e buscar a sua felicidade no que você quiser. Você pode, amém não, para mim isso não. Que assim seja buscar, não, esse amém não, eu quero que dê amém, mas não para isso. Você pode buscar a felicidade no que você quiser, mas vai se dar mal, por isso que não pode ter amém. Vai se dar mal. Agora, se você buscar a sua felicidade em Deus, aí você vai se dar bem. Agora, cadê o amém? É aí. É aí. Porque assim seja. Quando eu busco a felicidade em Deus, aí eu vou me dar bem. Agora, a proposta que eu tenho, é uma proposta que eu tenho que assinar um contrato. A Bíblia fala, todo aquele que crer no coração e confessar com a boca. É uma necessidade de confissão. E quando eu confesso com a boca, talvez o outro que não confessa não entenda. E aí entra o testemunho. Mas eu quero dizer para você, eu não quero ir passar para o testemunho, já falei sobre isso aqui numa quarta-feira passada, uma das quartas-feiras para trás. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a manifestação do amor e da bondade de Deus está em Cristo Jesus, que não precisava. Que é o homem que se importe? Jesus se importou, porque você é irmão dele. E porque ele se importou, ele se fez carne e sangue, porque ele também é filho, igualzinho a você. E já que ele foi igual a você, ele disse para você o seguinte, da mesma forma que eu venci, vós vencereis também. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Se Jesus venceu, eu também posso vencer. Aquilo que era insuportável se torna suportável. Aquilo que era intragável e difícil se torna agora dentro do meu campo de atuação, dentro da minha capacidade, dentro daquilo que eu posso suportar, se torna viável. Então veja, Hebreus capítulo 2, versículo 15. O que ele fez quando ele venceu? Ele libertou aqueles que durante toda a vida, aqui a vida que se está referindo é a vida de carne e a vida de sangue. Toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ontem, em algum momento, eu passei naquela coisa de controle remoto, né? De noite, eu passei por uma entrevista que eram 3 senhoras e estavam dando uma entrevista, e já mais idosas as senhoras, e elas estavam falando uma série de coisas. Daqui a pouco o repórter lá perguntou qual conselho que você daria, e aquela senhora falou, viva a vida, aproveite a vida, carpe diem, faça tudo que você puder fazer. Esse é o conselho de quem tem medo da morte. Quem tem medo da morte fica desesperado pela vida, porque perde a esperança de que a vida não acaba. Então, fica apressado, fica precipitado, fica ansioso, agoniado, e quer pegar tudo o que puder pegar. E quando não pega, se sente prejudicado, se sente, no prejuízo, porque não está conseguindo aproveitar, porque tem medo da morte. Por 1 minuto apenas, diante da presença de Deus, tira o teu medo da morte, tira o teu medo da morte, tira ele aí agora, tirou, desliga o disjuntor da morte, do medo, pá, desligou? A sua vida não muda de sentido? Você não pensa diferente as coisas da vida? Por que eu vou aproveitar? Por que eu vou fazer a troca? Por que eu vou escolher a minha bondade? Se tem a bondade do Senhor, eu sou livre, eu não tenho medo, eu não preciso perder, eu não vou perder tempo. Se tem uma coisa que Deus me deu, foi tempo. Ele me deu a eternidade toda. Se tem uma coisa que Deus me proporcionou, foi tempo. Eu não preciso fazer as coisas fora do tempo, apressado. Transa antes para quê? Eu posso esperar. Morrer antes com um suicídio por quê? Não, eu posso esperar, eu posso suportar. Deus me deu tempo. Eu tenho vida. Para quê? Beber tudo de uma vez? Eu posso ir bebendo aos poucos, ou nem beber. Para quê comer tudo de uma vez? Eu posso ir comendo aos poucos, ou nem comer. O reino dos céus não é nem comida, nem é bebida. Quando eu tiro o medo da morte, a vida muda de sentido. A maioria dos seres humanos, a maioria das pessoas, talvez a maioria de nós que estejamos aqui hoje, vivem uma vida buscando a bondade do Senhor dentro da perspectiva do medo da morte. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e através da sua morte ele derrotou
derrotou o poder do diabo, ele te livrou do medo da morte. Quando você aceita isso na sua vida, quando você recebe isso para a sua vida, quando você internaliza essa libertação da morte, a sua vida muda completamente de um dia para o outro. E você pode experimentar agora uma vida livre. Veja, Jesus nos libertou e ainda nos liberta do medo da morte. Verso 16. É claro, veja só, é claro que não foi a anjos que ele, Jesus, ajuda, mas ele ajuda aos irmãos, aos que fazem parte do povo, aos que fazem parte do reino. A Bíblia, ouça bem o que eu vou te falar, a Bíblia diz que Jesus te ajuda. A Bíblia diz que Jesus te ajuda. A Bíblia diz que você tem um ajudador chamado Jesus Cristo. Ele ajuda você. Você é alvo da misericórdia de Deus. Você é alvo da bondade do Senhor. Isso muda a perspectiva da sua vida, porque quando alguma coisa não está funcionando, de repente é para não funcionar mesmo. Porque se o meu ajudador, que é bom, que é um craque, que é expert, que sabe, nem ele consegue fazer as coisas funcionarem, ou me dar aquilo que eu quero, ou me ajudar naquilo que eu estou buscando, pode ser que a ajuda que eu estou procurando, ela não é boa para mim. Então eu preciso revisitar aquilo que eu quero. Tiago chega a dizer, pedi e pedis mal, por isso não recebeis, porque o nosso ajudador tem prazer em mostrar a sua bondade. O nosso ajudador tem prazer em nos presentear. Você tem um ajudador. Não é anjos que ele ajuda você. E se você não entende que o seu ajudador te ajuda, e que talvez você precise mudar, é do que você entenda como bondade, e não mudar de ajudador, você talvez se afaste de Jesus, se afaste daquele que te ajuda por teimosia, porque você quer ser ajudado numa coisa que Jesus não vai te ajudar. Não vai. Jesus não te ajudaria a apertar o gatilho contra a sua própria vida. Não, ele te ama. Ele não vai te ajudar a você se destruir. Jesus não te ajudaria a trabalhar no lugar onde ele não quer que você vá. Mas o teu ajudador, quando você menos espera, ele vai te procurar e vai falar, tem uma vaga aqui para você, eu estou te chamando, porque ele te ajuda. Veja, meu amado, a bondade do Senhor, ela está liberada da parte de Deus, e a proposta do Senhor para a sua vida não é que você abra mão de ser uma pessoa feliz, mas é que você entenda que a verdadeira felicidade está na vontade do Senhor para a sua vida. E enquanto a sua vontade não estiver alinhada com a vontade do Senhor, você vai ficar correndo atrás da bondade, mas não vai ter ajuda. Mas Ele é o teu ajudador. Ele é o teu ajudador. A Bíblia fala, Ele ajuda a quem? Ao povo, aos descendentes de Abraão. Jesus quer te ajudar. Talvez seja a hora de você falar, Senhor, o Senhor quer me ajudar, mas nisso daqui o Senhor não está me ajudando, então eu vou abrir mão disso. Senhor, no que o Senhor pode me ajudar? Em que o Senhor pode me ajudar? Onde eu devo buscar a sua ajuda? E aí você vai experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. A bondade do Senhor está liberada, mas ela é boa. Ela não está limitada ao que você entende por bondade. Deus não vai ajudar alguém a se destruir. Deus não vai ajudar você a fazer aquilo que não é bom para a sua vida. Deus não vai te ajudar a você usar drogas. Deus vai te ajudar a ser liberado delas. Deus não vai ajudar você a se manter no vício. Ele vai te ajudar a se livrar do vício. Deus não vai te ajudar a ter relações sexuais ilícitas. Ele quer você fora disso. Deus não vai te ajudar a você ir para um lugar onde Ele não quer que você esteja.
Ele quer você longe daquele lugar. Deus não vai te ajudar a você entrar no lugar que Ele não quer que você entre. Ele quer você longe. Deus não vai te ajudar a você conquistar, ganhar e ter sucesso, porque isso seria terrível para a sua vida. Ele vai te deixar em outro patamar. Agora, se você não entende a bondade do Senhor, passará anos e anos da sua vida lutando contra os aguilhões, recalcitrando contra os aguilhões, se aborrecendo com Deus, se chateando com a igreja, se magoando com Deus, se magoando com o Senhor. E tudo o que você precisa é se render diante daquele que é o teu ajudador. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 4, verso 14 até o verso 16. Vamos ler juntos? Vamos lá? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Verso 15. Pois não temos, todos juntos, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Verso 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia. Apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos, a fim de recebermos a bondade, a misericórdia, a graça que nos ajude no momento que nós precisamos. Amém?